Um cavaleiro lendário, de status mítico, um mito real que foi reverenciado como um deus. Porém, a sua ambição o levou a um patamar diferente. O levou a ter a ira dos deuses, que o mataram e apagaram qualquer vestígio de sua mera existência. Eu estou falando de quem? De quem? Sim, vocês pediram e eu estou aqui para fazer o pedido de vocês. Sejam bem-vindos ao canal Papo Otaku. Meu nome é Thaís e hoje nós iremos falar sobre o 13º Cavaleiro. Asclépio de Ofuiko é um cavaleiro bastante controverso. Até então, na saga canônica de Hades, ninguém tem nenhum vestígio dele, é apenas um mito, uma lenda. Eu mesmo não acreditava muito na existência desse cavaleiro e nunca dei muita importância para o cavaleiro serpentário ou o cavaleiro mítico 13º, que seria o cavaleiro mais forte dentre todos os cavaleiros de ouro. Porém, na saga de Hades, nós vemos a China achando os vestígios das ruínas do templo deste cavaleiro. E até então, tudo bem, só parou por ali. Porém, no Next Dimension, ele finalmente está sendo um pouquinho mais explorado. Dizem que ele é filho de um deus e de uma mortal. O deus seria Apolo e a mortal seria Coronis. E então esse semideus era reverenciado dentro do santuário, na era mitológica, bem muito antes de o Miro, Mu, Xion, qualquer um deles pensar em existir. Ele era conhecido pelo seu poder de cura. Ele curava as pessoas, ele aliviava aqueles que estavam feridos após a batalha. Ele tinha o poder até mesmo, é dito que ele tinha o poder até mesmo de ressuscitar as pessoas. E supostamente isso levou à ira de Hades, que pediu para que Zeus o matasse. Zeus então concordou, mas como uma homenagem, um tributo, ele levou o cavaleiro para o céu junto com as suas serpentes. E dizem que aí ele deu origem à constelação de Ofuiko, ou seja, ele virou várias estrelas no céu. Tamanho era o seu poder e tamanho era o respeito que o próprio Zeus tinha por ele. Dentro do Next Dimension, nós temos um pouquinho mais da história do Asclépio de Ofuiko, ou desse cavaleiro lendário. É dito pelo Shijima de Virgem, pelo Cardinale de Peixe, que não existia nenhum cavaleiro com tamanho e poder do Asclépio. Além disso, a personalidade dele era muito cativante. Não existia cavaleiro dentre os de ouro ou dentro de todos os cavaleiros do santuário que fosse mais benevolente, bondoso, sábio, disposto a ajudar todos. Seus atos eram sublimes. Porém, com todos os poderes que ele tinha, veio um complexo de Deus que inundou a alma dele. Ele foi, digamos, corrompido. E ele queria ser reverenciado como um Deus. Ele já era reverenciado devido aos seus atos, mas ele queria mais. Ele se tornou por demais ambicioso. E isso despertou a ira dos deuses, que então resolveu matá-lo e acabar com qualquer vestígio de sua existência. Para quem não sabe, o santuário ou a casa de Ofuiko ficava no santuário de Atena. Ele não era exatamente uma 13ª casa, era mais um santuário, porque o poder do cavaleiro serpentário era justamente de um semideus. Ele não se comparava com os meros humanos, então o lugar dele era ali, pertinho de Atena. Então no Next Dimension acontece algumas coisas que nos levam a acreditar que o Asclépio de Ofuiko, eu ia falar de virgem, nada a ver, talvez esteja vivo, ou talvez esteja para ressuscitar, ou talvez esteja para realizar a sua vingança, porque sim, ele jurou que depois de tudo que aconteceu, ele voltaria ao santuário, tomaria a lealdade de todos os cavaleiros de ouro e tramaria sua vingança. Doku tenta atacar Tenma de Pégasus e Shun de Andrômeda, porém ele é parado por uma Isso mesmo, uma serpente. E quem tinha o poder de hipnotizar as serpentes? Isso mesmo, o Asclépio de Ofuiko.
Aconteceu algo também com o Ikki de Fênix dentro do Next Dimension. Ele teve um dos braços dele atacado por uma serpente. Ele conseguiu se livrar dela rapidamente, porém o contador da morte de Câncer deu uma reprimenda no Ikki de Fênix, dizendo para ele que as serpentes ali no santuário eram sagradas e que deveriam ser muito respeitadas. Olha só, elas eram temidas. Então tudo indica que talvez ali no Next Dimension a gente veja finalmente esse cavaleiro aparecer e ressurgir. O templo de Ofuiko retornou ao seu lugar, né? Se reestruturou. E isso causou um monte de catástrofe pelo universo. E ali nas proximidades do santuário houve um terremoto de grandes proporções. O Asclépio de Ofuiko, juntamente com o Lancelote de Câncer, mais o Ionia de Capricórnio, vivem desde a era mitológica. Dizem que eles são os únicos cavaleiros que não precisaram usar o misofetamenos. Isso mesmo, eles estão vivos sem precisar da ajuda de Atena. Tão mítico eles são. Eu vou dizer agora algumas curiosidades para vocês acerca do Asclépio de Ofuiko. Não sei se vocês perceberam, mas ele tem uma conotação bem religiosa dentro ali do contexto do anime, do mangá principalmente, né? Por exemplo, o fato dele curar as chagas dos cavaleiros, as feridas, poder ressuscitar os mortos, e depois ter sido tido como herege, expulso do templo de Atena, despertado a ira de Deus, né, e apagado todos os vestígios dele. Isso daí lembra quem? Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Messias, né, que curava todas as feridas, que era bondoso, benevolente, e porém, contudo, todavia, foi crucificado. Então isso remete muito ao Asclépio, né? Porém, contudo, todavia, nós podemos também fazer um paralelo com Lúcifer, isso mesmo. Porque o Lúcifer era o anjo da luz, era o anjo bondoso, resplandecente, e que por algum motivo se corrompeu e foi expulso do céu. Então aí fica a critério de vocês, se vocês acham que o Asclépio está mais para Lúcifer ou mais para Jesus, né? Como a história, contudo, ainda é só especulação, eu acredito que o Kurumada tenha colocado justamente esse personagem misterioso para despertar a atenção dos seus leitores, porque aí a gente fica, meu Deus, quem é esse cavaleiro? Quem é esse cavaleiro? Que poder ele tem? Como ele é? Né? Porque até mesmo a pouca aparência, o pouco que mostrou dele, a armadura dele cobre praticamente tudo que ele tem. Ele sempre aparece como uma sombra, e quando ele está sem armadura, ele veste um manto branco com capuz que o tampa de qualquer visão que você possa ter dele. O que a gente sabe é que ele é um homem de pele branca, né? Mas tirando isso, a gente não sabe nada da aparência dele. É dito também que o Asclépio de Ofuiko tem o poder de controlar todos os cavaleiros que estão sob a constelação dele, que é a de Ofuiko. Alguém já viu a constelação de Ofuiko no céu? Não faço ideia onde fica. Tanto é que tem uma cena onde a Marin e a China estão cuidando do Seiya no templo e a China, em um transe louco, começa a atacar a Marin. Então, supostamente seria o Asclépio dominando a mente dela. E também dizem, é uma lenda, que a China é a reencarnação dele. Opa, será que é verdade? Bom, eu não acredito muito nessa teoria não. Então, gente, o Cavaleiro Serpentário não tem muito o que falar sobre ele, porque o que nós temos no mangá é muita especulação e pouca prova, né? Vocês pediram muito para que eu falasse desse cavaleiro, muita gente pediu. Ele, na verdade, ele é tido como o 13º cavaleiro, né, dentre os Cavaleiros de Ouro, mas nós sabemos que as constelações aí dentro da astrologia, embora a astrologia não seja uma ciência, só vai só a 12ª casa. Então eu acredito que se o Cavaleiro Serpentário aparecesse no mangá, no anime, ele não seria exatamente um Cavaleiro de Ouro, ele portaria uma armadura de ouro, mas eu acho que ele seria muito além de um Cavaleiro de Ouro. Nós sabemos que ele tem poderes, é dito que ele tem poderes fenomenais, ele tem o poder de cura, ele tem o poder de controlar a mente das pessoas, né? Pelo menos a lenda diz isso, né? Ele tem o poder de usar as serpentes a favor dele.
Ele é um cara muito astuto, ao mesmo tempo que ele é tido como Messias, aquele cara benevolente, ele também é tido como aquele cara que se rebelou, que quis ser Deus, que quis ser extremamente reverenciado, que queria estar em primeiro lugar. Dizem que ele queria até mesmo tomar o poder de Atena. Foi por isso que foi despertado a ira dos deuses. E só Atena, de fato, pode dar crédito ao 13º cavaleiro, já que foi apagado todos os vestígios sobre ele. Então tudo que a gente vê no mangá, principalmente, são especulações. E a Atena nem sequer menciona sobre esse cavaleiro. Então a gente fica aí no escuro. É intrigante, é interessante pensar que pode existir um cavaleiro com tal poder, mas eu, particularmente, Thaís, não me interesso muito pela história dele, sabe, gente? Porque esse negócio de especular, de ficar falando que é e não aparecer e não acontecer, pra mim, ó, não adianta ele ser lendário, ser mítico, ser isso e aquilo, se ele nunca deu as caras. Cadê você? Então vai de cada um a visão sobre o Cavaleiro Serpentário, ou 13º Cavaleiro, ou lendário 13º Cavaleiro. Ele é chamado de vários nomes, né? E pra quem quer saber um pouquinho mais dele, eu vou deixar aqui pra vocês algumas instruções. Olha, no volume 8, capítulo 55, começa a história dele, no Next Dimension. Então se você quer pular a história e quer saber um pouquinho mais sobre ele, vai lá. Ó, quem mais faz isso por vocês se não eu? E vou deixar bem claro que eu pesquisei bastante antes de fazer esse vídeo, porque como eu disse pra vocês, como eu não tinha muito interesse na história desse personagem, eu nunca fui atrás de pesquisar. E confesso pra vocês que deu um trabalhão. Então, gente, me desculpa se faltar informação, mas é que realmente tem poucas informações sobre ele ali. E a história é sempre essa, com algumas variações, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês sabem sobre esse cavaleiro, que de repente eu não sei, né? Não esqueçam de deixar o seu like, favoritar o vídeo e compartilha. Compartilhar, gente, compartilhe bastante esse vídeo para que a gente possa crescer. Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.